Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma vez para tratar da nossa disciplina de estágio supervisionado 3, tá certo? No curso de licenciatura em matemática e nos polos de Parnaíba e de Paulistana. Bom, hoje a gente vai, como vocês estão na escola campo, executando o estágio de vocês, a parte prática de planejamento, né, de simulação de situações didáticas, com participação e regência. Então, hoje nós vamos falar um pouco do cenário da educação brasileira, da necessidade da formação continuada, de como está configurada a educação hoje, falar um pouco de inclusão, falar um pouco de contextualização, tendo em vista que vocês estão nessas escolas campo, onde convivem diariamente durante a execução do estágio com a diversidade e a complexidade no atendimento aos diferentes perfis de aluno, principalmente o perfil socioeconômico, que a gente sabe que nossos alunos da escola pública hoje, eles representam, né, a massa da população e muitos em vulnerabilidade social, e aí como lidar com as dificuldades desses estudantes na inserção social, tá? Então, falando um pouco para a gente poder entender a formação de professores, como é que se deu a expansão da formação de professores, a escolaridade no Brasil, como que no século XXI a gente já vê um cenário onde existem muitos profissionais qualificados em nível superior, especificamente nas licenciaturas, né? Mas como que se deu, como que se chegou a esse cenário, né? Então, de acordo com Bernadette Gatti, né, na primeira década do século XXI, né, já ali nos anos 2000, a gente tem um cenário econômico onde o crescimento econômico, as fronteiras agrícolas, por exemplo, no Brasil, contribuíram muito para um crescimento econômico, né? Uma conjuntura em que as commodities elas ganharam muito destaque, que são justamente o que é produzido de matéria-prima no Brasil e que é comercializado tendo como base o dólar, né? Então, essas commodities como soja, como milho, né, cacau, cana-de-açúcar, ganharam um grande destaque aí no cenário, as commodities produzidas no Brasil, né? Ganharam um grande destaque aí no cenário, né, internacional, e assim produziram um notável progresso social em diversas regiões do Brasil onde elas são cultivadas, né? Então, com isso, baixou o nível de desemprego, né, de alguma forma, e não que isso não tenha diminuído, de alguma forma diminuiu, obviamente, o trabalho informal, né? Aumentou a esperança de vida e também toda essa questão que a mortalidade infantil, ela decresceu substancialmente. Então, a gente tem um cenário que favorece, né? Onde a gente pode dizer que as pessoas saem de um extrato social e têm uma certa, é, um sopro, assim, uma elevação, uma melhora significativa nesse extrato social. E a educação, nesse contexto, ela teve uma participação, teve e tem uma participação muito efetiva, porque afinal é através da educação que as pessoas elas conseguem sair desse contexto, né? Claro que quando o cenário econômico ele era bem mais crítico, as dificuldades eram maiores, e aí nós tivemos a popularização da educação mesmo, do acesso à educação a partir dessa primeira década do século XXI, tá, gente? E aí, nesse contexto, a formação de professores, né, notou-se a necessidade de preparar para as inovações tecnológicas, como a gente já falou aqui, de inteligência artificial. Por quê? Porque as escolas, elas precisam refletir as transformações que ocorrem na própria sociedade. Consequentemente, a formação dos professores precisa pautar nessas transformações para que os professores estejam, de fato, capacitados para lidar com o que, de fato, as escolas a sociedade está enfrentando no momento, né?
Então, a formação continuada foram pontos fortes, né? Desenvolvimento de competência, cultura técnica, competência de comunicação, capacidade de trabalhar com método, né? Todas essas variáveis compunham aí o cenário, as sementes da formação continuada dos professores, aqui no século XXI, certo? E aí, falando de formação de professor nesse século, né, houve também a ampliação dos direitos fundamentais da população, né, educação para todos, né, diversificação da oferta dos cursos, vocês sabem, por isso, se você pegasse um município, né, como Picos, por exemplo, se você imaginar que até 2006, a Universidade Federal lá no campo de Picos, né, senador Elvídio Nunes de Barros, por exemplo, só ofertava o curso de Letras, Português e Pedagogia, e hoje tem uma diversidade de cursos, e assim, esse exemplo pode ser ampliado para outros municípios também do mesmo porte, né, que houve essa diversificação da oferta de cursos, consequentemente, a ampliação das oportunidades para a população, né, aumentando assim, ampliando a fronteira da educação tradicional. E assim a gente teve a universalização da educação, né? A popularização da educação para todos. Naturalmente, algumas pessoas ainda ficam de fora, mas não é porque não tem vaga, né, gente? É porque às vezes essa pessoa não tem a motivação, né? As condições financeiras de se deslocar, às vezes precisa trabalhar ao invés de estudar. Quer dizer, ainda existem gargalos que precisam, de fato, serem superados, né? Mas as universidades, elas estão aí ofertando, sim, às instituições públicas, né? Essa variação de cursos, tá certo? E aqui nós temos o tríplice processo de expansão, né, dos direitos educativos, nos primeiros 15 anos aí do século XXI, né, que foi ampliou a educação em diversos níveis para todos, o financiamento público aumentou tanto em números relativos quanto em números absolutos por aluno, de fato. Direitos da população que foram historicamente excluídos e marginalizados, eles passaram a ser reconhecidos. A exemplo, a educação inclusiva, ela está presente hoje, claro que ainda tem muito a ser superado, mas se compararmos ao século passado, gente, a gente tem sim grandes evoluções no cenário da educação inclusiva, que é um exemplo de direitos da população que foram historicamente marginalizados, né? Então, passou-se a ter esse comprometimento com uma educação inclusiva, ainda que haja muito a ser superado, né? Mas, mas as políticas de educação inclusiva, elas se fazem presentes, sim, no século em que vivemos, né? Veio também a política da diversidade, né? Diferenciaram-se as escolas de educação do campo, atendimento à população remanescente de quilombola, população indígena, aldeada. Vocês assistiram recentemente, né? A Bolsa Permanente, que é uma bolsa que é uma política pública do Ministério da Educação direcionada exclusivamente para as pessoas que têm origem quilombola ou indígena, certo? Recentemente foram criadas as licenciaturas, né, do Parfor Equidade, né, que é justamente para trazer essa equidade especificamente em grupos que ficaram à margem da sociedade durante muito tempo, certo? E assim, houve um foco claro sobre a educação especial, educação de jovens e adultos, educação em tempo integral, né? Privilegiando aí as populações socialmente vulneráveis. Desse modo, é possível se afirmar, sim, que se está buscando assegurar a equidade, né? Tanto a equidade quanto as condições de acesso aí ao conhecimento. É isso, gente? Então, assim, nós estamos falando de um cenário em que trabalhar esses pontos que a gente trouxe, né? A gente mostra o quê? Que trabalhar a educação hoje, como vocês estão aí na Escola Campo, requer esse cuidado, esse tato em lidar com a diversidade, ou seja,
entender que a escola é um lugar diverso mesmo, tá? E que, na sua singularidade, todos aqueles sujeitos, estudantes que chegaram ali, eles precisam de apoio, né? Apoio técnico-científico, apoio emocional, né? Muitos deles precisam sentir-se de fato como um sujeito que pertence àquele universo. Quer dizer, aquilo tem que ser entendido por ele como algo do qual ele faz parte, no sentido da inclusão ampla mesmo, né? Não é, só tive acesso aqui à educação, vou ter acesso à leitura, à escrita, ao cálculo. Não é sobre é, 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 essa parte individualizada de cada variável a que ele vai ter acesso, mas dele se sentir parte daquele processo, um processo holístico, de um processo sistêmico, onde há valorização de todos dos aspectos que ele já traz, da cultura que ele traz de casa, compreender essa sincronização entre o conhecimento que ele já tem e o conhecimento que ele vai adquirir ali através dos livros didáticos, da relação com os professores, da relação que ele vai estabelecer com os outros colegas, ou seja, é uma série de variáveis que tem que formar um todo, tá? E com essa visão sistêmica, com essa visão holística que possibilite que o estudante se sinta parte desse processo, mas não é só se sentir parte, é sentir-se parte atuante nesse processo para ele entender a importância que ele tem e assim poder, acreditando-se em si a partir de um empoderamento que é necessário, né, que eles possam de fato desenvolver suas competências, né? As competências que possuem. Então é isso, pessoal. Essa semana, mais uma semana para que vocês possam estar entrando aí com todo o gás e que vocês façam a diferença na vida desses alunos, na vida acadêmica dessas escolas campo, onde vocês estão executando o estágio de vocês, tá? Então, boa prática profissional e até a próxima.